Será que todo paciente oncológico pode usar o Kefir? É isso que você vai saber no vídeo de hoje. Quais são os cuidados e as contraindicações desse tipo de probiótico? Hoje já temos alguns estudos que mostram que os alimentos probióticos eles podem sim ter efeitos positivos para a saúde e contra o câncer. Mas ainda tem muito que ser descoberto. Tem muitos estudos pela frente sobre os benefícios de uma população saudável de bactérias no intestino e é uma ciência que está cada vez mais ganhando espaço. Ainda terão muitos estudos pela frente. Só que existem contraindicações sobre o uso dos probióticos em pacientes em tratamento oncológico, principalmente sobre o Kefir. Não são todos os pacientes que podem fazer uso. Para você entender mais sobre as contraindicações, para as quais pacientes eu não recomendo o uso de probióticos, o uso de Kefir, preste atenção agora. Tem 3 pontos importantes para você entender sobre isso. O Kefir, ele é um probiótico não industrializado, ou seja, você produz na sua casa. E é aí que está a questão. Tem alguns excessos e problemas com o uso de Kefir. Existe o Kefir de leite e existe o Kefir de água. Para que ocorra a fermentação, as bactérias elas precisam utilizar algum carboidrato. No Kefir de leite já tem a lactose, que a lactose é o açúcar do leite de vaca. Então, já vai ter esse alimento aí para as bactérias produzirem um leite fermentado. E tem o Kefir de água, nesse caso você vai ter que acrescentar esse açúcar para ser o alimento aí das bactérias. Pode ser o açúcar refinado, que não é o mais indicado, pode ser açúcar mascavo, demerara ou mel com alguns cuidados. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre açúcar, sobre mel. Depois assista esse vídeo aí que eles são importantes também. Então vamos lá. Primeiro ponto. Não use o Kefir em excesso. Existe quantidade de cada. Qual a quantidade de cada que eu oriento aí para os meus pacientes quando me perguntam sobre o Kefir? Eu sugiro iniciar com 100 ml de Kefir durante 7 dias. Depois você passa para 150 ml por 7 dias. Depois do 7º dia você aumenta para 200 ml. Eu não oriento usar mais do que 200 ml por dia, porque o excesso desse tipo de probiótico ele vai causar distensão abdominal. Ou seja, você vai ficar com aquele empachamento, aquele desconforto na barriga, pode ter dores e até excesso de gases. Isso acontece porque os açúcares que são digeríveis lá no seu estômago, eles chegam no intestino e lá as bactérias elas começam o processo de fermentação desses açúcares e isso aí gera esses gases. E se você consumir grande quantidade de Kefir por dia, você pode ter um empachamento, um excesso de gases. Segundo ponto, eu nunca recomendo Kefir para pacientes que estão em tratamento oncológico e com neutropenia, que é aquele paciente que está com a imunidade baixa, está com as defesas do corpo baixas. E isso você consegue ver pelo exame de sangue lá no leucograma. Por que eu ressaltei esse I? Porque tem pacientes que estão em tratamento oncológico, mas eles não têm problema com a imunidade. E se tiver indicação, pode sim usar o probiótico. Inclusive, nem todos os tratamentos oncológicos, eles baixam a imunidade, tá? Por exemplo, o bloqueio hormonal, ele não baixa a imunidade. A imunoterapia faz aumentar a imunidade. Agora, se você está em um tratamento oncológico e com a imunidade baixa, você não deve fazer uso dessas bactérias. Apesar do probiótico ele ser fonte de bactérias benéficas, você não pode usar. Pacientes em tratamento que também fazem uso de imunossupressores ou usam corticoides cronicamente, prednisona, dexametasona, enfim, corticoides que podem ser usados aí em várias situações do paciente oncológico, geralmente paciente com câncer de mama, fazendo quimioterapia semanal com paclitaxel, eles recebem dexametasona, um corticoide aí, para evitar reações alérgicas. Então, se você usa corticoide ou imunossupressor e faz parte aí do seu protocolo de tratamento, você é considerado uma pessoa que tem defesa baixa. Então, cuidado com o uso de probiótico de Kefir também nessa situação. Não é recomendado, porque pessoas que são imunossuprimidas e colocam bactérias para dentro, mesmo que sejam bactérias benéficas, elas podem fazer uma hiperproliferação dessas bactérias e causar uma bacteremia. Essas bactérias, elas podem sair do seu intestino e ir para a corrente sanguínea, gerando infecções sanguíneas. Às vezes, infecções muito graves. Então, eu não recomendo o uso de probiótico e o uso de Kefir nessas situações. Agora, se você não tem problema com a imunidade, não está em tratamento que leva à queda da imunidade, não tem problema o consumo de Kefir. Mas veja bem, se você tem intolerância à lactose, você pode consumir o Kefir, porque lembra que eu falei que a lactose
lactose, ela foi consumida pelas bactérias para gerar a fermentação, então não tem mais lactose nessa bebida. Se sua intolerância ela for muito forte, você pode usar aí o kefir de água. Agora, se você tem intolerância ou alergia à proteína do leite, por exemplo, a caseína, você não deve consumir o kefir de leite porque ele tem caseína. Mas preste atenção nisso que eu vou falar agora. Tem pessoas que são intolerantes ao kefir, sem uma causa aparente, tá? Mas existe. E aí, ao consumir o kefir, ela sente náuseas, dores de cabeça, pode formar bolhas aí pelo corpo, tipo alergia. Tem gente que fica com diarreia. Então perceba se você é intolerante ao kefir, também para evitar o consumo. Agora você já sabe aí das contraindicações para quem não é recomendado o uso do kefir, mas eu quero trazer um alerta também para você que está em tratamento oncológico e quer usar o kefir. Kefir não é um alimento 100% seguro, pode haver contaminação. Em 2018, pesquisadores da Universidade de Campinas, em São Paulo, publicaram um relato de casos de contaminação em kefir que estavam sendo distribuídos. Porque o que acontece? O kefir ele é produzido em casa e geralmente ele não é vendido. As pessoas elas têm o costume de distribuir o kefir. Existem grupos de distribuição e a pessoa vai passando de uma para outra. E esse caso foi divulgado como um alerta, porque o kefir distribuído ele estava contaminado por fungos nocivos, bactérias nocivas que são ruins e vírus. Isso pode ter acontecido principalmente por má manipulação na hora do preparo do kefir ou pela má manipulação aí na hora de distribuição para alguém ou pelo mau armazenamento, seja de temperatura, de ambiente. Eles encontraram no kefir de água grande quantidade de bactérias Staphylococcus aureus. No kefir de leite eles encontraram as bactérias Escherichia coli e muitos coliformes fecais, mais do que a Anvisa preconiza. Que a Anvisa ela coloca um nível aceitável de contaminantes, mas encontraram muito acima. Então, muito cuidado aí com o uso de kefir, só use com indicação e de boa procedência. Entenda que uma dieta saudável, no padrão alimentar anti-inflamatório, é o que promove aí uma maior diversidade da sua flora intestinal. Por isso, aprenda a escolher os alimentos para corrigir os desequilíbrios nutricionais. Você pode, por exemplo, começar incluindo nutrientes que fortaleçam sua saúde do intestino, como frutas, verduras, legumes, por exemplo, cenoura, brócolis, pode incluir ômega 3, fibras pré-bióticas, como a aveia e flocos. Não sei se você sabe, mas eu tenho um programa nutricional específico para paciente com câncer, que se chama Protocolo PASE. É um programa completo que vai te dar todo o conhecimento que você precisa sobre a alimentação depois do diagnóstico de câncer. E você vai aprender e conseguir colocar em prática isso de uma forma muito simples e muito rápida. Eu vou te ajudar a fazer as melhores escolhas, selecionar nutrientes fundamentais para fortalecer o seu corpo e te ajudar ao longo de todo o tratamento contra o câncer. Eu vou deixar o link do programa aqui, tá aqui na descrição e nos comentários, no primeiro comentário. Então clica no link para você conhecer mais sobre o programa.